Brincadeira. Ah, brincadeira. Hoje a gente encerra o capítulo. Haverá falsos cristos e falsos profetas. A gente passou por vários questionamentos aqui. Começamos falando da árvore, né? Que a árvore boa não dá frutos ruins, né? Que às vezes a aparência é bastante enganosa. Depois vem Jesus e fala, né? Cuidado para você não... das ovelhas que tem aparência de boa coisa, mas na verdade são lobos roubadores. E aí ele fala sobre o templo, lembra lá? Que a gente estava tratando, que ele diz, fala assim, isso aqui cairá, os discípulos estão chamando a atenção, olha Senhor, como o templo é maravilhoso, não sei o que, e Jesus fala, vai chegar um tempo que isso aqui vai cair, e por conta da iniquidade crescer, a fé de vocês e o amor vai diminuir. Então o que ele narra naquele momento que a gente viu? Só estou fazendo um apanhado, tá gente, para engrenar. A gente viu pela fala de Jesus que as crises acontecem e que quando há uma crise social, porque a gente viu que a queda do templo está relacionada a uma crise política, a uma crise religiosa, a uma crise geográfica, né? Então ele fala, quando acontecem essas coisas sociais de grande comoção, a fé se abala, o amor esfria. Então ele está tratando sobre momentos de crise. E o Kardec resolveu encerrar esse capítulo trazendo os falsos profetas através de uma visão histórica dos profetas do Velho Testamento mesmo, né? É o item 11. E aí ele traz Jeremias e os falsos profetas. E ele traz um texto de Jeremias, né? Ele pega lá no capítulo 23, vários versículos, né? Ele vai de 16 até o 33. É imenso, né, gente? É imenso o recorte. Aí eu fico pensando, entro no recorte? Não entro no recorte. Vou linha a linha? Não vou? Não sei. Acho melhor eu começar assim. Falo meio por cima, dou o contexto histórico, dou as diferenças e se sobrar tempo a gente vai linha a linha. Não é melhor? É melhor. Então a gente, já tô melhorando, fazendo o plano B, né? Fazendo o plano B. É que é muito versículo, né, gente? Como que a gente vai conseguir passar por tudo isso aqui? Uma coisa nessa casa, eu tô aqui há muito tempo, mas ainda me traz assim surpresa. Os estudos, eles se conversam. Então a gente começou agora na segunda-feira o curso de mediunidade. Não começou? E ali a gente teve um momento que a gente estava falando de tipos de mediunidade, como que ela se manifesta, não teve? E a gente também deu assim, né, uma olhada, não passando, porque também não deu para entrar muito no profetismo profético, no profetismo mediúnico. Lembra disso? Ele falou, o profetismo hebreu, como que era? A gente não falou um pouquinho? Então hoje é disso que o Kardec vai. Aqui é uma lupa que ele coloca em cima desse tipo de mediunidade. Quando a gente entra nessa questão de falsidade de cristos e profetas, é bom que a gente tenha um paralelo para falar, então, o que é verdadeiro? Como que é um verdadeiro para que a gente reconheça um falso? Quando a gente pensa na manipulação que existe hoje em dia, né, de pessoas querendo vender coisas, vender, né, as questões agora de venda de santidade estão em outro patamar, né, gente? Hoje você não se vende mais um pedaço do céu, você vende a ideia de que você vai ter prosperidade, de que você fazer tal coisa. Então, o tipo, né, de oferta hoje na fé, ela mudou, porque a gente está em outro tempo histórico, né? A gente não está mais no período medieval. Você não acredita que você vai comprar um lote no céu, que um pedaço, né? Que você tem uma mecha do cabelo Kardec para fazer um unguento, né? Não, a gente está num outro momento. Então a gente está seduzido por essa questão ainda um pouco mercadológica e que ainda tem essa ideia, se eu estou indo muito bem na vida, sabe, próspero, não sei o quê, Deus está comigo, porque afinal de contas, né, eu mereço tudo isso, fiz por onde? Então a gente tem esse comparativo. Às vezes, hoje em dia, de que falso profeta é esse? Eles estão vendendo uma coisa que é enganosa. Não está
combinando com Jesus. Então vamos pegar os profetas do Antigo Testamento, que já o Kardec chama a gente para fazer isso. O que a gente viu lá na nossa aula ontem? Eu sei que não eram todos que estavam aqui, então só vou, eu vou falar de um jeito que todo mundo consiga acompanhar. A mediunidade, ela acontece desde que a gente é gente, porque ela é uma faculdade humana, né? Só que a nossa mente, para manifestar a mediunidade, ela também precisa de quê? De suporte físico. Então, em determinado momento, nós tínhamos pouquíssima cultura, a gente não tinha nem linguagem, desenvolveu linguagem. Então, a gente viu, num desenvolvimento histórico, como que a gente se organizava. Como a gente sai de caçadores e coletores para uma sociedade organizada, para uma sociedade politizada, que cria arte, que cria cultura e etc. É um processo longo. E nesse processo longo muda também o jeito que a mediunidade se expressa, mas ela sempre existiu e sempre se expressou. Tem um determinado momento em que é chamada a atenção para esse tipo de mediunidade, que acontece no profetismo, ou seja, através dos profetas. Gente, ali a gente tem algumas coisas que são muito peculiar para esse tipo de mediunidade. Primeira delas, o profeta, ele não é alguém muito como a gente imagina hoje, né? Quando você fala profeta, você já imagina um cara muito, muito querido, que os reis deviam gostar muito, né? Popular, porque a gente, por conta do nosso tempo histórico. Então, quando você fala com alguém, né? Nossa, tem grandes sacadas espirituais, é uma pessoa com... É uma pessoa que tem ali a inspiração, você já imagina o quê? Que essa pessoa arrasta a multidão, que ela é muito querida, que etc e tal. Não era assim na época dos profetas. Os profetas não tinham essa popularidade toda. Não que eles não tivessem ali os núcleos, né? Os seus seguidores e que eles, né? Eles tinham, mas não do jeito que a gente imagina hoje. Não do jeito que a gente imagina hoje. Então a gente tinha ali o quê? Uma figura que de alguma maneira recebia inspiração, e essa inspiração servia para o povo e também para os reis, quando, né, reis existiam. Porque teve um momento que tinha profeta e não tinha rei. Porque a cultura judaica, hebraica, ela também vai passando, a gente conhece essa história, né, que ela vai também se organizando. Então ela sai de um contexto tribal para um contexto monárquico. Então isso vai mudando, né? Então tem um momento que a gente não tem essa organização de reis, né? E de como a gente imagina um estado. E o profeta também, né? Vai nessas diferentes situações, ele também vai viver conforme a época. Então a gente vai ter uma figura que recebe de alguma maneira a intuição e a inspiração e vai passar isso. Normalmente ele vai trazer o juízo, ou seja, ele vai falar aonde a gente está errando, aonde o rei está errando, por que está acontecendo determinadas coisas, o que a gente tem que fazer para voltar a andar com a lei de Deus. E isso é fundamental para um povo que está absolutamente interligado o jeito político e institucional com o religioso, não tem distinção, né? É uma teocracia. Então os profetas, os reis, etc e tal, nesse modelo, eles conectam uma coisa a outra, não é dissociado, né? O Estado não é laico, muito pelo contrário, né? É um Estado que tem a força de instituição, mas que para toda guerra leva a arca da aliança junto, né? Ora a Deus, faz os sacrifícios, etc. Então não há essa distinção. Então o profeta, ele vem como essa figura que vai trazer essa ponte. Lembra que a gente falava do axis mundi? Ele vai fazer essa ligação do plano espiritual com o plano material encarnado. Olha que interessante, o Kardec coloca para a gente aqui Jeremias. Eu vou ler esse texto que ele deu aqui, só para a gente engrenar.
Isso diz o Senhor dos Exércitos: não querirás ouvir as palavras dos profetas que vos profetizam e vos enganam. Falam das visões do seu coração e não da boca do Senhor. Dizem aqueles que blasfemam: o Senhor o disse, vós tereis paz. E a todos aqueles que andam na corrupção do seu coração disseram: não virá mal sobre vós. Mas qual deles assistiu o conselho do Senhor e viu e ouviu a sua palavra? Quem considerou a palavra do Senhor e a ouviu? Eu não enviava estes profetas e eles corriam. Não lhes falava nada e eles profetizavam. Tenho ouvido o que disseram os profetas, que em meu nome profetizaram a mentira. E disse: sonhei, tenho sonhado. Até quando se achará isso no coração dos profetas que vaticinam a mentira e que profetizam as seduções do seu coração? Pois, se perguntar a esse povo ou profeta ou sacerdote, dizendo: qual é o peso do Senhor? E lhes direi: vós sois o peso, porque eu vos hei de arrojar, diz o Senhor. Então o Kardec pega esse texto aqui para levantar essa crítica que o Jeremias está fazendo num momento de muita crise. O que está acontecendo, gente? Jeremias, ele está vivendo um momento de crise geopolítica muito grande. Nesse momento, Judá está vivendo quase já um colapso. Por quê? Porque tinha a Síria, que estava querendo ali, né, os territórios, e já tinha tido batalhas. A gente tem o Egito também ali disputando força, e a gente tem a Babilônia. O que ele está falando? Ele está falando assim, esses profetas, como ele diz aqui, que está falando que vai ter paz, não vai ter paz. A gente está no meio de uma guerra, a gente está sendo cercado, nós não temos aliados, nós não temos força de coesão, a gente não consegue parar o exército da Síria. Como que alguém em sã consciência fala da sua boca que a gente vai ter paz? E ele falou que isso foi uma inspiração, porque ele falou: diz isso o Senhor dos Exércitos. Então a inspiração do Jeremias era através ele ouvia, era psicofonia que a gente chama, né? Então ele ouvia e falava. Então era a maneira com a qual ele, né, se mediunizava, digamos assim. Jeremias é de uma família de sacerdote já, então ele já vem de uma família de culto, etc. Só que ele vive o seu profetismo de forma muito solitária. Por quê? Porque vem esses juízos e ele não é recebido pela população que está alertando, fala: gente, nós vamos ter um momento de crise. Aí lembra o primeiro texto lá de Jesus que foi colocado para a gente: olha, isso aqui vai acontecer, uma crise grande vai vir, esse templo vai cair. Ele está falando da primeira queda do templo aqui, Jesus já está falando da segunda, quando fala: esse templo vai cair. O Jeremias está anunciando que vai vir uma grande guerra e que ali as estruturas vão ruir. Só que para Jeremias, a Babilônia, porque ele acha assim que a Babilônia vai sobrepujar Israel de qualquer maneira, né? Judá vai cair. E ele fala: a Babilônia, ela está exercendo um juízo de Deus, porque a gente se afastou de Deus, porque esse reinado é corrupto, porque o nosso coração está distante de Deus. Então ele coloca na Babilônia o peso do Senhor. Então a Babilônia seria um instrumento para isso, né? E o que o reis daquele momento faz? Joaquim faz uma aliança com o Egito. E o que acontece? A Babilônia destrói a Síria, acaba com o Egito, e depois ela fala, né? Só chega. E aí a gente vai ter o grande exílio babilônico. Gente, nesse grande exílio ele é muito importante, porque muitos dos textos que a gente conhece da Bíblia foi escrito no exílio. Então a gente vai ter 3 profetas vivendo num tempo histórico igual, com poucas diferenças de ano. A gente vai ter o Jeremias, a gente vai ter o Daniel e a gente vai ter o Ezequiel. Cada um vai estar num lugar. Então o Jeremias está lá ainda, vamos pensar, ele está em Judá e ele está falando: vai acontecer isso, a gente vai passar por um juízo, os próximos anos são de crise, a gente tem que se organizar, a gente tem que se preparar.
vamos, né? Vamos lá, galera. Mas o prognóstico não é bom, mas a gente tem que enfrentar. Gente, toda vez na nossa vida o prognóstico é bom? Não, às vezes é uma doença incurável, às vezes é uma queda financeira, às vezes é um abandono, às vezes é uma crise muito grande, às vezes, sabe, coisas que não é bom. Fala assim, nossa, que delícia que eu estou vivendo isso. Não. O momento é de crise, a Babilônia chegou, meu querido, a dor está posta, e agora? O que a gente faz com essa dor posta? Ela está aí. O que eu faço? Eu me rebelo? Eu vou fazer então aliança com o Egito, vou piorar a minha situação, vou fazer coisas que vão me afastar mais ainda de Deus. Então Jeremias, ele canta isso. Parece uma coisa muito para baixo, né? Falando, é crise, é choro, é ranger de dente, mas te prepara. É muito melhor a gente ter um preparo para aquilo que a gente vai viver do que a coisa chegar e a gente tá, né, perdido, não sabendo o que esperar. Fala, não, tem isso para viver, para sair desse lugar eu preciso disso e daquilo. Não vai ser fácil, mas eu não vou estar sozinha. Então eu tenho que voltar a ter o quê? Minha fé mais forte ainda, ser mais fiel, sabe? Ter mais coragem, e Deus vai me capacitar para isso. Enquanto ele está cantando essas coisas, né? Cantando, o que eu digo é falando. Tem os falsos profetas que estão ali, né? Na corte e para o povo. Bobagem, isso aqui a gente vai vencer. Não, pode deixar, vai dar certo. Não, o menino Ney vai conseguir jogar, tá? Então a gente vê assim que você fala, da onde tira essa leitura da realidade, né? Então a gente vê, por exemplo, se a gente sempre tem que trazer para a nossa... É que não é uma esperança, né? É uma leitura equivocada. Equivocada. É uma leitura equivocada. Ou comercial, mas aí é que tá. Porque o falso profetismo também está ligado com o auto-engano. Tem muita gente que fica cantando coisas que elas são absolutamente irreais. E a pessoa crê naquilo com uma fidelidade e uma cegueira ímpar. Então Jeremias fala disso. Temos quem que eu falei aqui? A gente também tem Ezequiel. O mais velho é Jeremias, tá, gente? O mais velho deles é o Jeremias. Então a gente tem Daniel, que é um jovem. Se a gente for pensar assim de diferença de idade, o Jeremias tem uns 20 a 30 anos a mais que Daniel. E Daniel é um jovenzinho da elite judaica, né? Então quando Babilônia vem, pega esses que são mais intelectualizados e também tem mais recursos, mais dinheiro, e leva para o cativeiro da Babilônia, mas não como todo mundo. Leva essa elite para viver o quê? Dentro ali da corte mesmo, porque eles eram usados até, né? Como manobra política mesmo, né? Então eles são cooptados mesmo para o exército babilônico, e eles ficam ali vivendo nesse local de poder, né? Então ele está no centro, né? Ele está na capital com o rei. Então Daniel, ele vai para a corte da Babilônia, e a gente sabe que ele tinha um tipo de profetismo diferente. Enquanto o Jeremias era essa coisa psicofônica, ele chorava, gente, ele se debatia, que ele disse que era o profeta das lágrimas, porque ele ouvia as coisas e falava, não vou falar isso, sabe, e chorar, e sofria muito. Então você vê que era uma coisa também, tinha uma coisa fenomênica, tinha uma coisa, né, que ele colocava em sentimento, nesses choros, etc. O Daniel não, gente. O Daniel, a inspiração dele é através de sonho. E a mente do Daniel é absolutamente desperta e intelectualizada. Olha só, então a gente está no mesmo período histórico, 600 antes de Cristo. A mediunidade está acontecendo de formas diferentes para cantar as mesmas coisas que está acontecendo. Então por isso que falei lá na aula da segunda-feira sobre a mediunidade, que uma mediunidade não cala a outra, uma não é maior que a outra, porque vai estar muito relacionado com a pessoa. Então a gente sabe que o Daniel é intelectualizado, que o Daniel, ele já tinha
essa vida mais afeita a ser mais racional, a planejar as coisas, e ele desdobrava. Então a mediunidade do Daniel é através desses sonhos proféticos, e ele vem, interpreta tudo, interpreta o sonho do rei, tanto que tem lá o sonho do Nabucodonosor, né, que é super famoso. Mas o que é interessante é essa diferenciação, porque ele é um estadista. O Daniel vira um estadista, ele vira conselheiro do rei, né? Então você vê que o jeito dele e da mediunidade dele é diferente. E Daniel, o que Daniel vai profetizar? Ele vai falar assim: a gente está num momento de crise mesmo, a gente precisa entender o que a gente está vivendo aqui, só que Deus é maior que tudo isso e a gente vai superar. É dito, o próprio Daniel diz que ele lia os textos de Jeremias, tá? No próprio livro de Daniel, ele falando que ele tinha essas reflexões para entender o que ele está vivendo, entender. Então ele pega, né, referência de um que tinha uma visão, que tinha uma vivência, e coloca para que ele intelectualize aquilo. Fala, deixa eu pensar sobre isso. E isso vai ser o quê? Ferramenta para que eu seja capacitado também. Então ele não se fecha. Veja, um cara intelectualizado que tinha ali a sua vivência mediúnica e que não se fechava em si. Às vezes tem pessoa que, né, eu tenho a visão, eu sou abertíssimo, eu que entendo, e se fecha de uma maneira que não percebe que está caindo em engano. Porque lembra lá no nossos primeiros textos, que falava sobre a possibilidade da gente entender que aquilo é uma falsidade. Ele falou assim: que ninguém vos engane. Haverá falsos cristos e falsos profetas. Então, qual que é a primeira coisa que Jesus chama na nossa atenção? Que a gente precisa ter discernimento. A gente precisa ter discernimento. E discernimento não é uma coisa que eu coloco na sua cabeça, ou você coloca na minha. É pensamento crítico que eu preciso desenvolver. Eu preciso desenvolver. Não é uma coisa que é posta e às vezes tão óbvia. Então, por isso, a gente tem que estar muito atento nesses movimentos na nossa vida. São três coisas: discernimento, constância. Não vou lembrar. Três coisas. Se você lembrar, pode falar, Dirles. Tá bom. Tá? Então a gente vai ter o Daniel vivendo na corte. Jeremias ainda está em Jerusalém, mesmo já sitiada, vivendo essa opressão, porque não leva todo mundo, né, gente? Não esvazia o local, fala, vamos levar todo mundo para a Babilônia. Não, continua ali a vida econômica do lugar que foi, né, conquistado, e não vai todo mundo, óbvio, mas ele leva aquelas pessoas que poderiam se organizar e fazer uma rebelião, ou se juntar, etc, né? Então, e a gente vai ter o Ezequiel nesse quadro todo para compor esse mediunismo desse momento. E o Ezequiel está onde? O Ezequiel, ele é levado junto com cativos para a Babilônia, mas não para ficar lá na corte. Ele fica com aqueles que foram trabalhar e fazer outras coisas, né? Então é dito que o Ezequiel ele profetiza muito perto de um rio, onde os trabalhadores estavam ali sempre, né, trabalhando. E o Ezequiel, o mediunismo dele é totalmente diferente. Como era mais fenomênico. Ele ficava, o fenômeno nele era muito grande. Então é dito que o Ezequiel entrava em catalepsia, né, parece que morreu, desdobrava, ia lá para Jerusalém, viu o que estava acontecendo, falou assim, nossa, vai cair o templo mesmo. Então ele voltava, gente, vai cair mesmo. Por quê? Porque tinha essa ideia de que havia uma proteção tão grande nesse povo escolhido, que Sião jamais cairia, o templo jamais cairia. Lembra, a gente está na primeira destruição do templo, não tinha acontecido, né? Então, não, isso é impossível de se dar. Então a gente é o povo escolhido. Como assim? Brasil, coração do mundo, pátria do evangelho. É óbvio que a gente já se salvou. Gente, isso já existiu, tá? Vamos ficar atento, porque não é bem por aí não, tá? Não é por aí mesmo. Então Ezequiel tem isso. Aí tem situações que Ezequiel fica cataléptico por dias, deitado de um lado só. Imagina você deitado de um lado só. Você não aguenta ficar nem nessa cadeira aí. O tempo que eu tô falando, você já tá assim, tá agoniado, né? Já tá querendo, porque dói aqui, dói acolá. A gente não aguenta. Ele ficava vários dias na mesma posição, porque era um tipo de mediunismo que dramatizava as coisas. E não que ele estava pensando, vou deitar aqui para mostrar que a gente vai ficar
aqui. Não, os espíritos usavam ele dessa maneira mesmo, né? Adormecia ele, deixava ele ali, e isso depois a gente tinha que interpretar. Assim, não, isso está querendo dizer que a gente não vai sair rápido daqui não, porque que os falsos profetas estavam... Você acha que eles morreram, gente, falso profeta? Para você, me equivoquei, olha, não é que a Babilônia veio, a gente foi capturado, desculpa, vou orar mais, vou ligar o meu senso. Não, eles continuam equivocados. Não, a gente veio aqui, mas vai ser rápido, 2 anos. Tem um tal de Ananias que dá até a data. Igual teve várias pessoas, né, com nome, sobrenome, CPF, que falou que a gente já está na regeneração. A gente já entrou, já está dentro, todo mundo aqui já está no mundo novo. Enfim, né? Então, o nosso falso profeta, Ananias, fala, não, 2 anos. 2 anos a gente está fora disso. Aí vem Ezequiel, né, fica dias lá, fala, não vai ser 2 anos não, vai ser muitos anos. E outra coisa, o templo vai cair. Ele vai cair mesmo, vai piorar. Mas calma que Deus está com a gente. Então, a mediunidade dele era nesse sentido. Outra coisa, ele via coisa. Então, dos 3, ele é o mais maluco, assim, né, de você topar com Ezequiel, porque é mais contundente, né? Então, às vezes, essas coisas que são muito fenomênicas, elas abalam a pessoa. Ela fala, nossa, esse aí tem a unção, hein? Esse daí, olha, médium de cura. Esse daí, nossa, ele tá com Deus mais que o outro. Não. Dani, pode falar. Ela vai, pela descrição, ela vai mudando. Hoje a gente vê muito menos isso. Porque a gente vai amadurecendo e o tipo de mediunidade que vai chegando por épocas é diferente. Então, olha só, vamos pensar, isso aqui que a gente está vendo, a gente não está numa mesma época e a mediunidade está totalmente se manifestando diferente? Não, a gente tem ainda desse tipo de mediunidade que ela existe hoje em dia. Se a gente pensar desse jeito, que ela evolui com o tempo e se transforma numa única coisa, a gente limita a atuação dela. Só que uma coisa é dita pelos espíritos que dão um norte pra gente. Ele fala assim, ó, o jeito mais requintado de mediunidade é a intuição. Ou seja, ninguém percebe. Como se alguém percebe que você está intuído, que você teve uma intuição, um pensamento diferente? Então, para que isso? Para que seja fácil, porque imagina isso, eu ter que entrar em transe, cair no chão, ficar 15 dias deitada para eu entender um negócio. Agora eu estou numa intuição, cara, no meu dia a dia, vida, né, corrida, oxe, muita coisa. Vou falar. Uma relação com os benefícios. Exatamente, custo-benefício. Até a espiritualidade otimiza o tempo, né? Otimiza. Porque já vejo a gente que dá uma segunda-feira, a pessoa mediúnica. Ela vai encontrar ela só segunda-feira que vem. Então, aí eu falo, deixa ela quietinha aqui que ela tá mediunizada, aí semana que vem a gente mexe nela. Não, né? Mas ela acontece. Pode vir como prova também. Pode. Porque é óbvio que uma pessoa que tem essas mediunidades muito fenomênicas, né, exige mais que a pessoa, sei lá, ou estude ou se controle de alguma forma. Verdade, sim, com certeza, sim. Tanto que eles vivem essa prova, né, da solidão, da incompreensão, né? É uma prova mesmo, porque querendo ou não, tudo que você vive nessa terra aqui, você está provando alguma coisa. A prova, ela é inerente à nossa experiência de vida. A expiação não, mas a prova sim, sempre a gente está sendo provado, porque tudo que a gente vai aprendendo, a gente pode ir sofisticando um pouco mais, aprendendo um pouco mais, requintando aquilo lá, né? Melhorando, ou seja, dando aquele polimento, né? Então você pode ser uma pessoa muito amorosa, e realmente só que aí você morreu, ou você aprendeu com outra coisa, chegou um livro novo, fala assim, opa, a vida deu sofisticou um pouquinho, será que eu consigo responder isso aqui? Vou provar, eu já aprendi isso aqui, agora eu provo. Então a prova vem nesse sentido, sabe, de testar aquilo que eu já adquiri, sabe, em conhecimento. Agora a expiação não, a expiação tem a ver com uma dívida. Então a gente pode ter esse mesmo profeta ou pessoa que tem esse tipo de mediunidade, e ela está expiando por isso, ela está pagando por isso. Por que ela vai pagar com isso? Aí a gente tem que ir um pouquinho para trás para entender por que é desse jeito com ela, né? Aí cada caso é um caso.
Estou em Ezequiel, né? Então, o que acontece com o nosso Ezequiel? Ele está no exílio, está com a população e ele está falando das coisas ainda que estão acontecendo, mas que há uma esperança. Fala assim, é difícil, mas a gente vai vencer. Porque aqui que Jesus fala no texto que é emblemático, que o Kardec põe no miolo, né? O Kardec põe isso no miolo e coloca as outras coisas em volta para a gente sofisticar o pensamento. Ele fala assim, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Né? E aí o Ezequiel, ele vem e fala uma coisa que é maravilhosa, que ele viu. Olha lá, ele de novo, né? Em transe. Ele está lá longe, gente, quilômetros. Aí ele viu lá em Jerusalém, ele viu o quê? A glória do templo saindo. E isso é muito legal, porque ele fala que uma carruagem de fogo saiu do templo, né? A glória do Senhor. Fala assim, não está lá mais não, tá? Aquilo lá é só tijolo, é pedra, né? Aquilo é só coisa material. A glória do Senhor não está lá. O Senhor não está preso. Faz, coisa boba, gente. É óbvio que o Senhor não está preso numa garrafa, né? Não é o gênio da lâmpada para estar preso num templo. Mas para a época, gente, para essa cultura, meu Deus, é uma coisa imensa. Falar assim, ele não está preso nesse lugar. A glória, a honra, a bondade, ela não consegue ser capsulada. E isso é o começo da universalização. Porque aí se ela não está lá, onde que ela está? Porque ele falou assim, eu vi sair. Mas para onde que ela foi? Ele falou, aí vocês estão me perguntando demais. Então ele vê sair, mas não vê chegar em lugar nenhum. Né? Então ele vê esse carro de fogo, né? Saindo do templo. E aí olha que interessante. Tem um nome, né? Que essa carruagem ganha, que é a Merkavá. E aí depois Israel, agora, contemporâneo, vai construir tanques com esse nome. Olha que bonito, né? Para matar pessoas. É muito ressignificando o negócio. As bruxas, na verdade, eram médicos? Algumas sim, algumas não. Porque algumas sim, algumas não. Algumas tinham assim a possibilidade mediúnica, outras não. Outras, assim, se você conhecia alguma coisa, né, de um herbanário, de você, né, conseguia curar com erva, aquilo, nossas vó todas seriam queimadas, se fosse assim, né? Que, qual vó tem uma receita de um sebo quente para passar numa frieira, um chá para não sei o que lá? E isso já era tido como, né, um conhecimento proibido, alguma coisa assim. Então a gente tem muito fanatismo nessa época, muita cegueira, histeria coletiva que a gente sabe que pega, né, gente? Depois vem Freud para explicar essas coisas, né? Como que elas tomam corpo, assim, fala, gente, como a gente viveu isso, né? Porque essas coisas, elas literalmente se propagam, né? Então por isso que a gente tem que ter cuidado com o espírito de manada e desenvolver o pensamento crítico. É só isso que vai nos blindando da gente ficar, né, absolutamente idiotizado, né, e sem pensar na vida. Então o Ezequiel vê isso, que a glória do Senhor sai de lá, não está mais lá. E ele vê uma outra coisa que eu já acho que foi no André Luiz que eu trouxe, no campo do Vale dos Ossos. Acho que foi o André Luiz, né? Foi André Luiz. Então ele vê isso também, ele entra em transe e ele vê um grande vale de ossos, né? Aquela carnificina, todos mortos, né? Tá tudo osso, esqueleto. E aí ele vê esses ossos começar a se mexer. Né? Agora você imagina a pessoa em transe vendo isso, cara. Eu imagino, eu fico imaginando, né? Porque não é uma coisa muito fácil que você tá vendo. Você tá num vale sozinho, não vendo o osso fazer barulho. E aí os ossos começam a juntar carne, né? Que ele fala que as coisas vai se... E aí ele tem que voltar a explicar isso que ele viu, né? Fala assim, desse lugar de morte, Deus ainda vai suscitar a vida. A gente vai voltar a ser uma nação unida. Então, você vê, ele tem tudo isso, tem essa visão e a interpretação. O que adianta ele falar assim, viu um vale cheio de osso, né? Vai ficar tudo maluco, né? Vai ficar pior ainda. Então você vê, uma coisa está conectada com a outra. Por isso que o Kardec vai falar, o Paulo vai falar, fala assim, não adianta você ter uma mediunidade, você não conseguir utilizar ela para o bem comum. Para o bem comum. Né? Então o que me adianta? Vi várias coisas, vi uma carruagem, você não conseguir entender, fala assim, universalizou.
Ó, os ossos aqui, não, a gente está vivendo uma situação de morte, mas a gente vai prevalecer, vai dar certo lá na frente. Então, olha a diferença, né? Olha a diferença de um profeta verdadeiro, de um, né, para um falso, gente, é muito grande a diferença. Então, quando a gente não percebe como que a espiritualidade se manifesta mesmo e qual é o objetivo final, qualquer maluco aí faz morada na nossa cabeça, né? Então a gente precisa estar atento para que a gente não se endureça com a dureza da vida, porque ela vem, as adversidades estão aí, a gente não pode se deixar, sabe, ficar gelado, não se compadecer, não se envolver, não tomar partido. A gente precisa tomar partido das coisas, ir para o lado daquele que está, né, em desigualdade, em sofrimento. A gente precisa, porque esse é o canto do reino de Deus, né, que a gente consiga fazer um pouco mais de justiça aqui na terra. Realmente não ia dar para eu ir linha a linha. Não ia dar. Mas eu acho que deu para a gente pensar, né? Numa maneira mais abrangente. Alguma pergunta, gente? Não? Então, hoje o filme que eu vou indicar é um filme de Jeremias, que tem um filme de Jeremias. Eu acho uma gracinha aquele filme. Antigo. Não sei se é no Netflix. Mas Jeremias. Então eu queria que vocês assistissem. Vocês vão chorar com ele, gente. Quando ele é jogado no poço, ai que dó que eu tenho Jeremias. Né? E ainda depois ele não queria sair de Judá de jeito nenhum, só dando spoiler aqui. No final da vida dele, ele não vai ainda para Babilônia, morre lá, ai que dó, né? Prime, olha lá, Prime. Jeremias no Prime. Então, esse vai ser a nossa referência de hoje, tá bom? Hoje também não vai ter livro, não. Não trouxe. Não trouxe. Na live tem o pessoal de segunda-feira que tá assistindo. Tá assistindo? Sim. Legal. O pessoal de segunda-feira, venha para quarta-feira, para terça-feira, estudar o Evangelho, ver como conectou. Não pude falar nada disso na segunda, porque eu estava até me vendo lá, parecia um radialista falando, cantando, coisa muito rápido, não dava, gente. Nossa Senhora. Então não consegui. Mas aí é bom que a partir de que começa um novo estudo, ele começa a aparecer nos outros pontos da casa. Então não nos enganeis, né? Haverá falsos cristos e falsos profetas, e a crise também virá. Mas se a gente perseverar no amor, seremos salvos, né? Então vamos orar. Nesse sentido não. O último que a gente teve foi João Batista, profeta do Novo Testamento, né? A gente diz que o Chico, né, foi um profeta mediúnico, um profeta espírita, né, o único que teve. Eu acho que depois de toda a obra que ele teve, como foi a vida dele, a gente pode até falar que dentro do espiritismo ele foi um profeta. Um profeta. E ele viveu aquilo, assim, no final da vida dele já não, mas no começo da vida dele ele teve tudo aquilo que os profetas tiveram. Era perseguido, não era entendido, não era popular. Agora o Chico mais velho, aí sim, né? Aí ele já estava em outro patamar. Não que ele buscasse, ele não buscava de verdade. Tem outros aí que levou a fama de profeta, mas buscava, né, gente? Agora ele não, ele não era dele isso mesmo, né? Era genuíno. Não caiu. Não caiu. A Nubes chegando, olha lá, Nubes chegando. Nossa gata preta. Ela tá viva, tá, gente? Ela tá viva, é nossa gatinha, que ela vem aqui no centro. Gente, então vamos orar. Eu vou pôr uma musiquinha aqui. Senhor Jesus,
agradecemos a oportunidade que temos de refletir nessa sua palavra que vem e nos orienta de tanto tempo, falando que as crises viriam, que era possível que elas nos atingissem de forma muito dura, mas que o nosso espírito precisava estar pronto. Pediu para que construíssemos o alicerce da nossa fé em rocha firme, para que quando a adversidade viesse, a gente tivesse um apoio, tivesse um suporte para suportar e seguir em frente. Ajuda-nos, Senhor, a dignificar a nossa vida, sabendo que Deus mora em todos nós e também nas nossas adversidades, que nada nos chega para nos aniquilar, para nos ver sofrer ou simplesmente por um capricho divino. Ajuda-nos, Senhor, a perceber que Deus é bondoso, que o reino dos céus quer se manifestar e precisa da nossa comunhão para que Ele possa se fazer presente nos dias de hoje. Por isso, Senhor, é que pedimos, dê discernimento para cada um de nós, que o nosso espírito consiga te buscar, mesmo quando o mundo nos soterra de coisas que nos afastam de Ti. Que possamos sempre ter esse dom que Deus colocou em nós, bem avivado, de querer sempre voltar para a casa do Pai. Que possamos todos os dias compreender a ferramenta que nos chega para a nossa libertação. E assim entoar um cântico de glórias em torno de nós, que se espraie amor e entendimento, para que a gente possa viver cada vez mais coesos com o seu amor e a sua direção. Disse que conhecia cada uma de suas ovelhas e não perderia nenhuma. Ajuda-nos, Senhor, que nos momentos de que o templo cai, que a glória parece ir embora, o nosso espírito não ande pelos vales escuros, temendo e se escondendo de Ti. Que Te busquemos, que clamemos, para que assim a gente possa voltar nessa comunhão de perseverança e sermos salvos. Na noite de hoje, Senhor, pedimos também intercessão para aqueles que mais sofrem. Pedimos, Senhor, para aquela família que veio aqui até nós, nessa casa, e vive uma situação de muito sofrimento. Que eles percebam, Senhor, que a Sua mão toca cada um deles, levando para um caminho mais seguro, e que eles não permitam que espíritos perturbadores possam fazer morada na cabeça deles. Peço nesse momento também que a gente se vincule em oração por aquelas pessoas que conhecemos, que são caras a nós, que já fizeram a travessia para o mundo espiritual, que desencarnaram. Pense nessa pessoa e faz uma prece por ela em silêncio. Que a graça de Deus se derrame sobre nós. Que assim seja.